Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente procura maneiras de dar uma facilitada na vida e quando tá realmente complicado, de realmente se apoiar e dividir histórias. Pelo menos é essa a proposta que eu queria criar neste espacinho. Desde que eu comecei a ter as minhas crises mais intensas no colegial até hoje, eu tenho tanto orgulho do quanto eu melhorei, do como eu lidava com essas crises, do quanto pior eu ficava e como eu consigo navegar com mais facilidade. E não foi por acaso, eu fiz 7 anos de análise, conversei com muitas pessoas sobre o assunto, pesquisei muito sobre o assunto e vi muita gente dividindo as próprias histórias. E com o tempo, muito devagar, depois de 7 anos, as minhas crises diminuíram bastante. Antes, motivos muito simples iam me atiçar a ter uma crise de pânico. E hoje em dia eu sinto as emoções vindo e eu consigo conduzir para não ter uma crise de novo. Apesar de eu achar que o caminho é muito pessoal, eu acho que são trajetórias incomparáveis e naturezas diferentes. E eu acho que só fazendo terapia ou só tendo uma condução, às vezes, religiosa, você vai ter que se conhecer melhor se você quiser ir aos poucos melhorando. Mas eu acho que teve algo que resume muito a minha melhora. E assim, eu fico muito feliz. Eu consigo ver momentos em que coisas estão acontecendo comigo e eu vejo, assim, claramente, há um tempo atrás, isso seria um motivo para eu ficar descontrolada, hiperventilar, perder o movimento das minhas mãos, porque quando eu hiperventilava, a minha mão travava e eu não conseguia abrir ela, então eu ficava tipo, desesperada com as minhas mãos. E agora, hoje em dia, eu olho a mesma coisa e eu falo, a sensação tá vindo. Só que eu não caio mais nisso. E se eu cair, se eu tiver mais um momento de nervosismo, de ansiedade, eu sei que eu consigo lidar com a crise de pânico muito melhor. Eu tenho mecanismos que me ajudam e que eu sei que vão me fazer bem. Eu criei uma metáfora na minha cabeça quando eu tava pensando nesse vídeo. E é a Pensa num rio muito intenso e tem pedras no fundo e ele é muito. E o que acontecia é que se eu tinha um motivo para crise, eu só me jogava no rio. E o rio ia me levar e eu deixava isso acontecer. A gente, por não entender por que tá se sentindo mal, por não saber colocar onde tá a nossa tristeza, por não entender os motivos que estão deixando a gente tão ansioso, a gente se entrega ao sentimento ruim, porque só ele consegue resumir o que tá na nossa cabeça. Eu piorava a situação. Fico nervosa de lembrar. Pode parecer algo muito palavrão de dizer para uma pessoa que tá mal, você tá piorando a situação, mas é porque você não sabe. Como você não sabe se tratar melhor, cuidar daquele sintoma melhor, você tá sem querer piorando. Porque, por exemplo, um exemplo muito pequeno. Se eu começava a ficar ansiosa, eu sentia falta de ar. Era como o meu cérebro estava acostumado a reagir com ansiedade a me dar falta de ar. Na falta de ar, ao invés de eu sair, falar com alguém que eu confiasse, que fosse bacana, de ligar para minha terapeuta, eu não sabia que eu podia fazer essas coisas. Eu não sabia que aquilo era um sintoma de uma coisa maior que eu deveria lidar. Então ai meu Deus, tô com falta de ar. Respira fundo, respira fundo. E daí eu respirava muito, eu hiperventilava, e minha cabeça formigava, e minha mão travava, e tudo ia piorando porque eu não sabia lidar. E momentos em que eu tava triste, os meus mecanismos de resolver aquilo eram ainda piores. Porque eu tava triste, eu ligava para pessoas que não iam me fazer bem no longo prazo. Eu me colocava numa posição ainda pior, então eu incentivava pensamentos negativos na minha cabeça, porque eu pensava que aquilo era verdade, mas não era. Era só a maneira que eu tava condicionada, isso é como eu penso, a maneira que eu tava condicionada a pensar sobre mim. E a maneira que eu tava condicionada a reagir a essas coisas ruins. E assim, se uma época eu tava nesse rio forte e intenso e eu me jogava,
Aos poucos, eu fui criando pedrinhas e galhos que me impediam de cair tão rápido ou me impediam de ser levada com tanta intensidade. Então, aos poucos, eu ia tendo mais segurança. Eu ia tendo pequenos mecanismos e um pouco mais de compreensão do que estava causando tudo aquilo. Mudou tanto é que não adianta você só criar essas pedras para se segurar. Uma hora você vai ter que entender que você caiu no rio, mas em vez de se deixar levar pela correnteza, você vai ter que fazer muito esforço e sair do rio e ficar na margem. E de novo, parece um palavrão de se dizer algo desse tipo, você é responsável para se tirar dessa situação, porque a pessoa, quando ela está sendo jogada no rio e quando as águas são tão fortes, ela não percebe o quanto ela poderia fazer por si mesma, ela não sabe o quanto análise, o quanto autoconhecimento, o quanto amor próprio e respeito por si mesmo, de se cuidar e de procurar mecanismos para se sentir melhor, o quanto isso vai ser importante e o quanto ela é capaz disso, ela não sabe o quanto ela é capaz disso. Mas aos poucos, é assim, é um processo que não é que você, vou fazer muita força, sair do rio. É tipo, então, muito devagar, e daí você escorrega tudo de volta, e daí mais um pouco, e mais um pouquinho. É tipo, muito de pouquinho. Tanto é que pra eu aprender a lidar com as minhas crises de ansiedade, levaram 7 anos. E tem gente que vai demorar muito mais tempo. Principalmente se você não se propor a se salvar. E assim, claro que você quer que seja mais rápido, claro que você quer que seja milagroso, tipo, vou ficar melhor, mas a realidade é que é muito, muito, muito difícil, é muito intenso, mas você tem que se propor melhorar cada vez, mesmo que com passinhos minúsculos, porque você pode ter uma vida muito mais fácil e muito mais agradável se você fizer esse esforço. Mas se você se permitir, uma hora você vai aos poucos saindo do rio e mesmo que você caia nele de novo, você já caiu nele algumas vezes e sobreviveu. Você consegue mais uma vez. E nem sempre os sentimentos ruins querem dizer que você está fadado a se sentir mal. Muitas vezes eles estão querendo te dizer algo que você precisa aprender e algo que você precisa enfrentar. Enfrente com muito amor e muita confiança em si mesmo. E é esse o recado do vídeo. Se você gostou, dê um like e comente embaixo como você se sente nesse assunto.